estamos celebrando a solenidade de Todos os Santos de Deus. Essa data, que aqui no Brasil é transferida para o domingo próximo, é a forma que a Igreja encontrou para celebrar, para comemorar todos os santos não canonizados da Igreja. Então não é apenas o dia dos santos populares, que já tem a sua memória no calendário litúrgico, certo? Mas é também o dia daqueles santos que a Igreja nunca vai canonizar. Mas por que nunca vai canonizar? Porque a Igreja nunca vai descobrir a sua fama de santidade. Os santos ocultos, os santos é, escondidos, tá? Os santos que não terão a popularidade suficiente para a Igreja abrir um processo para canonizar, certo? Ou até que a região ali não reconheceu, porque para canonizar o santo, não basta que a pessoa seja santa de fato. É preciso que haja um movimento de pessoas, né, que creem na santidade daquele sujeito, certo? E aí começam a ter uma devoção ali local, até que surge um milagre, surge a necessidade, né, de pedir à igreja, né, para que beatifique. A igreja vai abrir uma investigação. É mais ou menos assim que funciona, certo? É semelhante ao movimento que começou quando Dom Henrique Soares veio a falecer. Surgiu um movimento na época, né, Santo Súbito e tal, pessoas crendo na sua santidade, né, só que acabou que, até pelo que eu vi, né, ficou por isso mesmo. Né, o movimento não cresceu. Não significa que Dom Henrique Soares não seja santo por isso. Né, significa que não houve movimento suficiente para que a igreja, de fato, descubra, né, peça a intercessão dele para surgir um milagre, e assim, né, cresça o movimento. Mas também é coisa que não acontece da noite para o dia. Tem processos de canonização que demoram anos, longos e longos anos, certo? Então pode ser que ele venha a ser canonizado algum dia. A igreja pode dar continuidade e acabar descobrindo se ele de fato é santo, né, ao ponto de ser canonizado, ou se a igreja nunca descobrir e ele é santo e está sendo celebrado a sua memória hoje também, tá? E muitos outros, né? Não só religiosos, né? As pessoas que também viveram essa graça, né? Que é uma graça. A santidade é uma graça de Deus. Nunca terão a popularidade suficiente para terem os seus nomes publicados numa data litúrgica. Então, este dia de hoje é para celebrar a memória de todas as pessoas que foram salvas, que estão no céu, certo? As pessoas santas, que têm a graça da santidade. E qual é o versículo que nós vamos refletir para a liturgia de hoje? É o versículo que está no Salmo, que diz assim: Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração. Esse é o ponto. Quem tem mãos puras e inocente coração. Esse subirá até o monte do Senhor. O monte do Senhor, aqui, que a liturgia está se referindo, certo? Porque o salmo que foi escolhido para a liturgia de hoje é a santidade, é o céu, é o paraíso, certo? Quem é que chegará no paraíso? Quem chegará no topo, no monte do Senhor? Quem sairá desta terra para tocar o céu? É aquele que tem mãos puras e inocente coração. Esses dois elementos. Antes de meditarmos sobre este versículo, deixa eu ler para vocês uma frase de Santo Agostinho, né, comentando este versículo, né, em seu comentário aos Salmos. Ele diz assim: Quem tem mãos puras e inocente coração. Agora o comentário. Quem então subirá ali e permanecerá? Senão quem é inocente em obras e puro em pensamentos. Já está resolvido. Mãos puras e inocente coração é obras e pensamento puros, certo? Obra, obra inocente e puro em pensamento. É isso que Santo Agostinho diz. Aqui a gente já consegue compreender que a santidade, além de ser uma graça, é um movimento onde a gente coopera com essa graça, certo? De duas formas, com as mãos e com o coração. A mão é símbolo da ação, certo?
A gente usa as mãos para fazer as coisas, para se comunicar. Não é um exemplo. Se eu ficasse aqui o tempo todo com as mãos para baixo, sem gesticular em nada, esse vídeo não seria, né, sei lá, tão dinâmico. Até porque eu ficaria muito engessado. Não é? Quando a gente está com os braços assim, sem movimentar no ambiente, é porque a gente está muito tímido, está muito retraído. Né? Nossa ação não é tão espontânea, certo? E até quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente precisa das mãos para agir, para limpar o ambiente, para consertar, para arrumar, certo? Para transportar as coisas. Enfim, então a mão é símbolo da ação, símbolo das ações. E o coração, na Sagrada Escritura, é símbolo do centro vital do ser humano. Assim como é o centro vital do corpo humano, certo? O coração ele é símbolo da alma, símbolo da alma, símbolo de onde surgem os pensamentos, de onde surgem as intenções, as ações, certo? A ação é exteriorizada pelas mãos e ela brota de onde? Do coração. A vontade vem do coração, certo? A vontade, aquilo que eu faço com o coração, aquilo que eu faço com a alma, certo? Não é uma ação automática como o gesticular para se comunicar. É uma ação em que eu faço todo entregue, certo? Com o meu eu inteiro. E que tipo de ação é essa? Que tipo de ações são essas? Ações puras e inocentes. Ações puras e inocentes. Mãos limpas. Ações exteriorizadas limpas. O que isso quer dizer? Os santos, certo? São aqueles que agem de forma pura. E o que é pureza? Tá? O que a gente pode tirar de significado para a palavra pureza? Que às vezes a gente tem uma imagem muito deturpada, uma imagem, não é bem deturpada a palavra, né? Mas uma imagem pueril, simples, do que seja pureza. A gente acha que é uma coisa meio piegas, né? A pureza é aquela pessoa que tem uma voz fraca, que é quietinha, certo? A pureza não é esse estereótipo, certo? Puro, uma coisa pura, é uma coisa que não está misturada com o pior. Uma coisa pura é uma coisa que não está misturada, certo? Então vejam, uma pessoa com esse estereótipo, né, de tímida, que às vezes a gente acha que é pura, né, ela não se mistura com as outras pessoas, mas vejam, uma pessoa que está num ambiente onde ela precisa agir com prontidão, existe pureza quando ela não se mistura nesse sentido? É óbvio que não. Existe timidez, né? Existe timidez. E o que seria então uma ação pura? Uma ação pura. É uma ação que não se mistura com o pior. É uma ação que não faz aquilo que é incorreto. E o que seria o incorreto? Veja, sei lá, você está andando na rua e o mendigo te pede esmola. Qual é a ação pura? Qual é a ação tímida? Qual é a ação incorreta? A ação pura é o sujeito que reconhece que o mendigo precisa de um trocado e que você precisa dessa purificação. Você precisa se desapegar, porque a esmola serve mais para quem dá do que para quem recebe. Porque, claro, né, o mendigo não vai sair da pobreza com 5, 10 reais, um real, um café, um lanche que você vai dar para ele. Certo? Ele vai continuar na pobreza. Mas talvez aquilo vai aliviar um pouco o sofrimento dele. Não só no sentido de ter um bem pequeno que seja, como também por ter uma espécie de comunicação com o ser humano. Porque, vejam, o mendigo ele está numa situação em que ele é mais excluído do que uma pessoa depressiva que se sente excluída. Ele é mais excluído ainda pelas outras pessoas, certo? Então ele se sente um pouco mais humano quando ele é ouvido, quando ele é escutado, quando ele é atendido. Aquela ação vai ajudá-lo um pouco e vai ajudar também a você que está dando. A ação pura é daquele que simplesmente atende o pedido do mendigo. A ação tímida é daquele que nem responde o mendigo. É uma ação incorreta. Né? E o pior é daquela pessoa que sai dizendo: ele vai gastar com cachaça. Não vou dar porque ele vai gastar com cachaça. E daí se ele gastar com cachaça?
Quantas e quantas vezes nós desperdiçamos o nosso dinheiro, ou pior, quantas vezes nós desperdiçamos a graça de Deus? Trocamos a graça de Deus por um pecado. Imagine se Deus pensasse assim, não nos desse a sua graça. Ele vai gastar com o pecado, não vou dar a minha graça. Esta é uma espécie de ação incorreta. A ação pura é daquele que atende o mendigo, certo? Então o santo é aquele que atende a necessidade em que o ambiente em torno apresenta para ele. Não só nessas questões de esmola, mas às vezes na família. Né? Na família. Uma pessoa precisa de sua ajuda, ou precisa da ajuda de algum parente, e você tem tempo, você tem disposição, você tem energia para ajudar, para servir. Qual é a sua atitude? Ela que se vire. Ou você vai simplesmente ajudar, não precisa fazer alarde, né? Porque aí é a soberba, não é uma ação pura, não é uma ação que se mistura com o pior. Ajude, faça aquilo que está no seu alcance. Mas se você consegue ajudar até ali, ajude até ali. Não deixe de ajudar. Mas eu não vou conseguir ficar o dia todo lá. Mas eu consigo ficar 20 minutos? Vá aos 20 minutos. Certo? Claro, não estou dando exemplos assim avulsos, mas cada um sabe de sua situação, cada um vai conseguir enxergar bem o que é essa ação pura. Uma ação que cumpre aquilo que se apresenta. Cumpre o dever que se apresenta. E não se mistura com o pior. E de onde surge esse pior? Do coração. Né? Do coração que não é inocente. Porque nós não temos corações inocentes. O que seria um coração inocente? No Evangelho, Jesus, não no Evangelho de hoje, né? No Evangelho, numa passagem do Evangelho, Jesus diz assim: quem não tiver a mentalidade de uma criança não vai entrar no reino dos céus. Em outra tradução diz assim: quem não tiver um coração de uma criança é inocente. Que inocência é essa da criança? Ela imita, ela não tem vergonha, ela é sincera, mas também é uma criança sem malícia. Sem malícia. Os adultos, um exemplo, né? Os adultos entendem piadas de duplo sentido, a criança não. A criança, ela tem uma total confiança nos pais. Tem crianças que, sei lá, estão num ambiente e o pai simplesmente faz um movimento como se fosse sair, como se fosse ir embora. A criança se desespera, não quer ficar sozinha ali sem os pais, né? Tem uma total confiança. A criança, ela tem esse coração inocente. Ela tem ações inocentes, no sentido de que uma ação pura, uma ação sincera, uma ação ligada àquilo que é a sua vontade de fato. Uma criança não tem fingimento. Esse é o tipo de coração que a gente precisa ter, que os santos têm. O santo não tem fingimento. O santo é sincero. O santo, ele é aquilo que é. Certo? A gente olha, por exemplo, para o diário de Santa Teresinha, né, a história de uma alma. O coração rasgado que está ali, da menina que ficou triste porque ela quis o pedaço maior de bolo. Uma criança que eu digo porque os santos são essas crianças, né? Mas Santa Teresinha já estava ali nos seus 20, né? Faleceu com 24 anos. Então, ela ficava triste por ter ficado triste. E às vezes acontece isso com a gente, né? A gente comete um pecado e fica chateado porque fez aquilo, né? Mas às vezes a gente não reconhece isso. Às vezes tem um movimento de soberba na gente. Santa Teresinha, ela rasga o seu coração no diário. Ela diz aquilo, né? Eu fiquei triste por ter ficado triste. Eu fiquei chateada porque eu escolhi um pedaço maior de bolo. Ela não diz assim, eu deveria ter escolhido um pedaço menor. Não, ela ficou triste porque ela sabe que dentro dela existe um movimento que queria o pedaço maior de bolo. Ela queria o pedaço maior. Ela é sincera, ela rasga o coração. Santo Agostinho, em suas confissões, ele diz que já bispo, Santo Agostinho já era bispo nesta época, já era santo. O que acontece? Ele ainda lutava para não pecar contra a castidade. Ainda lutava para não pecar contra a castidade. Ainda lutava contra as tentações da carne. Que tentações são essas, Santo Agostinho? A tentação do olhar, a tentação dos pensamentos. Porque ele já bispo, ele já vivia o celibato. Era uma situação
muito difícil, principalmente na época dele, se deitar com uma mulher depois, né? Ele já teve uma concubina, teve um filho e tal, mas foi muito antes. Naquela situação, ele não iria mais ter essa situação, né? Algo extremamente difícil. Mas o que ele lutava? Contra os olhares, contra os pensamentos. Ele ainda lutava. Ele rasga o seu coração, é sincero. Padre Pio, né? Quem já assistiu o filme do Padre Pio, né? Quem já leu alguma das cartas do Padre Pio, relatos da vida do Padre Pio, sabe como ele era uma pessoa bruta. Mas não é uma brutalidade de uma pessoa arrogante, de uma pessoa sem paciência. Não. Era a brutalidade de um pai sincero. Ele via que certos filhos precisavam de um puxão de orelha um pouco mais firme, um pouco mais forte. O que ele fazia? Ele falava de forma sincera. Ele era aquilo que ele era. Não havia fingimento no Padre Pio. Como não havia fingimento em Santo Agostinho, não havia fingimento em Santa Teresinha, como não há fingimento nos santos. Mas muita atenção aqui, um último ponto aqui para a gente já caminhar para o fim dessa reflexão. Esta sinceridade não é daquela pessoa que não tem papas na língua. Não significa que o santo não é aquele que é aquele que não tem papas na língua, certo? Porque muitas vezes a gente pode pensar assim, mas realmente, né, fulano ali, meu parente, é uma pessoa que não tem papas na língua, fala o que vem na cabeça. Então ela é sincera. Muita calma. Ela ser sincera com o coração não significa que ela vai se misturar com o pior numa ação exteriorizada, porque às vezes não ter papas na língua é uma ação incorreta. Às vezes, claro, a gente tem que ser prudente. Não adianta a gente sair falando as coisas na cara das pessoas, né? Que isso não é uma atitude de um sujeito santo, é uma atitude de um sujeito que não tem mãos limpas. Ela pode estar sendo sincera ali, sou sincera mesmo, mas no fundo, ela está se misturando com o pior. Ela está fazendo aquilo que ela acha que é o correto, mas na verdade ela está machucando alguma pessoa, está ofendendo alguma pessoa, né? Está se vingando por alguma coisa que a pessoa falou antes, né? Está sentindo que é a justiceira, né? Tá errado. Não significa que a pessoa tem que ser assim, né? Não pode, não precisa ter papas na língua, fala tudo na cara das pessoas. Existem situações que nos exigem a sinceridade, como o Padre Pio é um exemplo disso, certo? Mas existem momentos que a gente precisa ter paciência, ter prudência, certo? Então aqui o Salmo está nos ensinando que os santos, têm mãos puras e inocente coração. O coração inocente, a sua sinceridade que vem de dentro para fora e as suas ações puras, ações corretas, coerente com a circunstância e que não se mistura com o pior. Não se mistura com o pior. Os santos, eles são para nós imagens admiráveis. Imagens admiráveis. Que esse dia sirva para que a gente reconheça a grandeza desses personagens, a grandeza que vem de Deus nesses personagens. Que a gente louve a Deus, que a gente agradeça a Deus, porque eles existem, porque eles são novos Cristos aqui na Terra. E que graças a eles nós podemos ter esperança de um dia a gente subir ao monte também, certo? Não do mesmo jeito deles, porque não dá para a gente dizer eu vou ser santo como um Padre Pio. Né? Tenta voar. Quer ser santo como Padre Pio? Bora ver se você sabe voar. Né? Eu quero ser, sei lá, eu quero ser santo como São Paulo. Quero ver se você vai se entregar aos seus algozes como São Paulo. Não vai. Eu quero ser santo como Santa Teresa d'Ávila. Vai, funda um Carmelo. Quero ver. Então não dá pra gente dizer, bater no peito e dizer eu vou ser santo como fulano, como São Cicrano. Não é assim que funciona. Os santos, nenhum santo pensou assim. Nenhum santo pensou assim. Nenhum santo agiu com essa empáfia. É com humildade. O santo é aquele que Deus dá a graça para ser santo e ele corresponde com mãos puras e inocente coração. Que
possamos neste dia pedir a Deus a graça de ter mãos mais puras e coração mais inocente. Mãos mais puras, coração mais inocente, o tempo todo, dia após dia. Que o nosso coração seja purificado, que o nosso coração comece a ser mais inocente, que as nossas mãos sejam purificadas, que as nossas ações sejam mais limpas. E a nossa oração deve ser essa. Se Deus, a oração de Santo Inácio Loyola, né? Se Deus fez isto com estes, os santos, faça conosco também, Senhor. Faça conosco essa inocência de coração e essa purificação das ações. Tá certo? Para que um dia possamos estar todos juntos como as pessoas, a grande multidão lá do livro do Apocalipse na segunda leitura, né? Vencendo a grande tribulação das nossas vidas. Tá certo? Então, era isso que eu tinha para refletir com vocês nesta solenidade de Todos os Santos. Agradeço por ter assistido esse vídeo até aqui. Um abraço e até a próxima.